Pop Café com Helder Antunes, acompanhando aqui o curso do Marcelo de Paula, curso para modelos. E agora nós vamos entrevistar um cara que é fotógrafo internacional, já foi modelo. Primeiramente, agradecer a disponibilidade da entrevista. Tu tu é fotógrafo, já foi modelo. Eu queria que a gente começasse falando sobre se tivesse que dar algum conselho para um modelo, primeiramente. O meu conselho inicial é sempre não desista. É concorrido, é um mercado que precisa de bastante suor, né? Que a gente fala que tu precisa trabalhar não só a parte física, mas uma parte emocional e uma série de coisas, precisa estar cercado de boas pessoas. Então, até tu conseguir conquistar tudo isso, tá do jeito que tu precisa fisicamente, psicologicamente, ter pessoas para te auxiliar com isso, é um pouco complicado. Então, tipo, até tu chegar nesse ponto, a melhor coisa que eu posso te dizer é não desista, porque nem sempre é tão rápido, principalmente se tu não mora numa capital, se tu mora num lugar menor, ou mesmo que tu mora numa capital e às vezes num bairro mais afastado, que é um pouco mais difícil o acesso, então sempre é um pouquinho mais difícil, precisa de um pouquinho de insistência. E o que tu trouxe aqui no curso do Marcelo, que tu passou para a galera? O que eu passei basicamente no curso do Marcelo foi o seguinte, eu basicamente mostrei às pessoas como elas deviam se portar dentro de um estúdio inicialmente, para que eles não tivessem problemas quando iniciassem a carreira, erros básicos, tipo, tentei alertar eles das coisas de início que normalmente acontecem, mesmo porque saindo daqui eles devem participar de alguns testes e já para isso. Depois eu dei uma visão geral sobre a fotografia, expliquei o porquê de algumas coisas que eu acredito que pelo tempo que eu fotografo já são erros que normalmente até modelos profissionais já fazem, sobre quando se mexer ou não, como fazer ou aonde as poses devem chegar ou não. Eu tentei explicar para eles da melhor forma possível para que eles desde o início já tenham essa visão de uma forma correta e não o que eles acham ou o que o amigo falou. E tu que trabalhou muito tempo fora do Brasil e que trabalhou aqui no Brasil, tu sentiu muita diferença do trabalho fora com o trabalho aqui? Sempre existe uma diferença, né? Nenhum lugar vai ser igual. Mas eu acredito que no Brasil assim as coisas têm andado bem, principalmente no ramo de moda, assim, existe uma evolução. A gente tem um evento grande no país que é importante, que o São Paulo Fashion Week tem querendo ou não, ele tem a nível mundial, ele tem uma atenção. Então eu acho que isso só vai dar ganho para tudo no país. Apesar de que, é claro, que se tu for ver grandes centros, eles também tipo trabalham com isso há muito mais tempo que a gente. Então o nosso país tem 500 anos, tem lugares na Europa que tipo um café tem 500 anos. Então assim é muito difícil tu comparar a moda de um lugar como Milão, como Paris, à moda do Brasil, porque é uma moda muito mais jovem. Então, assim, eu não gosto de fazer essa comparação, eu gosto sempre de achar que cada lugar é um. O Brasil tem excelentes criadores, bons clientes, e o trabalho, com certeza, sempre é uma coisa que beneficia os profissionais. Então, tanto aqui quanto fora, eu acho que todo mundo encontra o seu espaço. É claro que nem sempre do jeito que a gente quer. Mas... E tu começou como modelo, depois virou fotógrafo. Esse olhar que tu tinha antes modelo te ajudou muito a fotografar depois, a saber como tirar o melhor dos modelos? Eu acho que na direção de modelo, sim. Ser modelo me deu um conforto para dirigir o modelo. Eu tinha algumas ansiedades, algumas coisas incômodas de quando eu era modelo, que hoje em dia eu dou atenção para que a pessoa tente não sentir aquilo. E apesar de que ser modelo também é um pouco difícil no início, porque as pessoas te olham como modelo quando te torna fotógrafo, e algumas têm até um certo preconceito por ter trabalhado como modelo. Mas uma hora passa. Então tá aí, galera, Pop Café com Helder Antunes, acompanhando aqui o curso de moda aqui na Pedra Branca, no Impact Hub. Então, obrigado, valeu.
agora nós temos a honra de entrevistar aqui a senhorita Giane. Eu tenho antes de começar essa entrevista, é uma história muito legal, que em 2013, eu estava trabalhando no evento no P12, e chegou um grupo de umas gringas, né? E essa menina começou a sambar e a gente começou a postar se ela era brasileira ou não, porque a gente não conhecia, o pessoal que estava lá não conhecia, né? Então, Giane, foi assim que eu te conheci, né? 2013, te vi de longe. E primeiramente, quanto tempo tu ficou fora? E fala um pouquinho das coisas que tu fez fora do Brasil. Oi, tudo bem? Prazer estar aqui. Obrigada. E então, fiquei fora por 13 anos. 13 anos trabalhei fora e primeiramente foi um cruzeiro na Ásia. Depois eu fui para a China, depois eu fui para a Austrália, depois eu fiz um trabalho em Nova York, né, Estados Unidos, e depois na China, foi o último país. Aí China e Malásia também fiz um trabalho lá. E tu fala assim, mas foram trabalhos assim, na Austrália eu sei que tu participou num reality lá, né? Fala um pouquinho da gente o que tu fez lá. Isso, então na Austrália participei do So You Think You Can Dance, que é um reality show estilo como se fosse aqui o Ídolos, só que a dança. Isso. Então, o país para, assim, e para assistir, realmente, esse programa é muito bem divulgado e muito bem aceito também. A dança lá é muito bem aceita no país. E isso foi, então, meados de 2009, na Austrália. E eu fiquei entre as top 10, eu fiquei colocada na 8ª melhor bailarina lá do país, nesse programa, no caso. Isso, a gente pôde viajar pelo país, fazer uma turnê com um espetáculo, os 10 melhores do programa, né? Com alguns shows que a gente participou no show ao vivo, né? E também outras coreografias que foram especiais para essa turnê. Então, foi uma experiência maravilhosa. E tu fez alguma coisa também na Broadway também? Isso, com esse reality TV tem uma exposição enorme. E surgiu esse convite para participar de um espetáculo na Broadway em Nova York, depois que eu participei do So You Think. Ficou em cartaz quanto tempo, mais ou menos? Foi pequeno, foi 1 mês e meio só em cartaz. Sim. Isso. Jane, e depois de morar tanto tempo fora, fazer trazer toda essa bagagem que tu trouxe, voltar para Floripa, assim, tu sentiu muita diferença? Assim, tipo assim, pô, as pessoas não estão me valorizando, ou estão me valorizando mais, eu sou mais valorizado hoje em dia, sabendo também que tu tem uma ligação legal com o Carnaval, que a gente vai falar daqui a pouco? Senti a diferença é incrível, até comento com muitos amigos artistas também, né, que infelizmente o nosso país peca ainda, não valoriza o artista como uma profissão mesmo. O pessoal pensa, você dança, eles acham que é hobby, ou eu queria que fizesse uma apresentação, e aí eles oferecem, tem almoço, assim, não, eu não estou passando fome. Eu faço isso para viver, né? Então tem um cachê, tem um custo com transporte, tem alimentação ou não, mas então precisa mesmo as pessoas abrirem as mentes para a cultura, para a arte, e encarar e enxergar que realmente é uma profissão, que merece o seu valor, merece o seu respeito também. E falando um pouquinho a tua ligação com o Carnaval, Carnaval de Floripa. Nossa, aí tu mexeu com o meu coração. É a minha paixão, amor, assim, enorme. Eu, desde conheço por gente, meu pai foi sempre ligado à escola de samba, ele agora é vice-presidente da velha guarda da Coloninha, mas a minha paixão é a Copa Lorde. E então, desde pequenininha, nesse ambiente do carnaval, do samba, isso só fez com que o meu amor nascesse e crescesse cada vez mais. Então, em 98, eu fui rainha do Carnaval de Florianópolis, aí participei sempre de comissões de frente, depois disso, com o nosso legendário Hildo, que não está mais entre a gente. E depois Cidadã Samba 2 vezes, já fui, mas sempre saindo no Copa Lorde de destaque, sempre que eu posso. Eu, mesmo morando fora, venho para janeiro e fevereiro, estrategicamente, para passar o carnaval aqui. Jane, hoje, aqui no curso do Marcelo, o que tu trouxe para essa garotada que quer ser modelo e tal? Então hoje eu trouxe bastante descontração, né, através de uma coreografia, e eu gosto de trabalhar com coreografias porque além
de trabalhar a estética, né, dos movimentos, trabalha com a mente, de gravar a sequência da coreografia, também trabalha com a expressão, o que essa coreografia fala. Então foi muito legal, porque aí a gente vai vendo a evolução deles, do início da aula até o final. Eles realmente se soltando no final, nas poses, nas caminhadas que eu coloquei na coreografia. Então foi muito legal isso. E a dança traz muito isso, da expressão e também de tu se jogar mesmo 100%, porque se você não fizer o movimento com 100% de intensidade, ele não vai sair ali, né? Vai ficar meio movimento. Então, isso também para a carreira de modelo ajuda muito, né? Eu acredito. Ô, Jane, também tu dá aula em alguns locais aqui, né? Então, queria que tu divulgasse onde tu dá aula, quem quer fazer aula com a Jane, como é que faz para entrar em contato contigo e tal. Que legal. Então, no momento, eu estou dando aula na Casa Luanda, que fica lá no Santa Mônica, e eu faço parte desse projeto, até eu coloquei a camiseta Marambolé. Então, nesses dois lugares, basicamente, no momento. O Marambolé é fantástico porque ele faz a inclusão das crianças, promove, né, a inclusão através da musicalidade. Então, a gente oferece cursos, aulas de dança, de canto, de voz, de violão, de violino também. Então, é fantástico, porque às vezes a criança não é muito bem na escola, com a matemática, com aquela forma de ensino, mas através da arte ela se solta e ela aprende muito também. E a tua rede social para a galera entrar em contato contigo? Gianne Abbott, é Gianne, e Abbott é ABBOTT, tudo junto. Gianne Abbott, é meio complicado. Mas é isso aí, meu Insta. Então tá, galera, essa foi Gianne aqui para o Pop Café Calder Antunes, acompanhando aqui. Pop Café com Helder Antunes, acompanhando aqui o curso de modelo do Marcelo de Paula. E agora nós temos a honra, o privilégio de entrevistar o senhor Festinha, que é o presidente aqui do Sindicato dos Artistas aqui no estado de Santa Catarina. Senhor Festinha, primeiramente agradecer a disponibilidade em receber o nosso programa. E eu queria que falasse como é que estão as coisas, primeiramente, no Sindicato dos Artistas aqui no estado. Olha, me sinto muito honrado de estar aqui a seu lado, sendo entrevistado, principalmente por você, né? E, olha, o sindicato estamos tocando com toda a pressão que estamos sofrendo, não é só o SATED, são todos os sindicatos que o governo, infelizmente, quer acabar para poder fazer as manobras deles, né? Querem até acabar com a política dos direitos trabalhistas. Tem 90% de artigos que vão cair, vamos sofrer e muito, porque o povo não acreditou que o governo pudesse fazer isso. Então, nós estamos lutando com todas as forças para que podemos ainda apoiar o trabalhador. O intuito do sindicato é o quê? Ajudar. E é o que estamos fazendo. Pena que as pessoas, o povo não entende isso, que o sindicato é para fortalecer o trabalhador. E para nós fazermos isso, nós precisamos justamente de você, trabalhador, para fortalecer o sindicato, para podermos dar as garantias para vocês. Assim, e hoje, o que trouxe aqui no curso para passar para essa molecada que está começando? É um prazer sempre trabalhar com a molecada, né? E esse oxigênio novo que está chegando, essa tesão que tem essas crianças. Então, nós estamos mostrando para eles o jeito de se profissionalizar, que é muito importante no nosso mercado ser profissional. Não basta você dizer, eu sou ator, eu sou modelo. Não, você tem que ser um profissional. E para se profissionalizar, trouxemos aqui a documentação necessária para que eles possam se profissionalizar. Ou seja, ter o registro profissional. Sem o registro profissional, você não é um profissional. Você não consegue ter a garantia de um profissional e um bom trabalhador.
Então tá, agora para fechar, como eu faço sempre no final das entrevistas, eu vou passar o microfone para o seu Fastinha, para ele mandar um recado para o pessoal que está começando, os atores, modelos, enfim, dar um recado para a galera que quer saber também como tira o registro de ator, o registro de modelo. Então, seu Fastinha, o microfone é seu para mandar um recado aí, fica à vontade. Olha, eu vou até segurar o microfone há quanto tempo, mas olha, gente, para você ser um profissional, fazer um registro profissional, você vai procurar o seu produtor, ele vai lhe indicar, vai lhe encaminhar ao sindicato, principalmente o Marcelo. Procure o Marcelo de Paula, você, que o Marcelo vai encaminhá-los para fazer o registro profissional. A sua carteira de trabalho é essencial. Seu registro, o seu RG, seu CPF e o seu comprovante de residência. Isso é muito importante. Se você não é da nossa cidade, você está vindo de outro estado, você, para fazer o registro profissional no nosso SATED, você terá que estar pelo menos 3 anos residindo aqui no estado de Santa Catarina. E convido todos vocês para virem se profissionalizar. Não esqueça, é muito importante ser profissional. Então tá, galera, essa foi a nossa entrevista, Pop Café com Helder Antunes. Agradecer os meus patrocinadores, a DIF, a Academia Prime e os apoiadores, a Actoro, Escola de Formação de Atores, e o Boca Pimenta Sex Shop. Obrigado.